Dave, você deixaria um recado final aqui, cara, pra gente dentro desse tema? Lembrando que, cara, as pessoas que estão aqui no podcast, cara, são pessoas que, no geral, são pessoas de muito resultado ou que querem ter muito resultado, né? Na área delas, nos negócios. E, obviamente, nos ouvindo aqui, devem ter alguma afinidade, né, com Deus ou querem se aproximar mais de Deus, assim. Você quer deixar algum recado final pra eles? Olha, o texto que você leu de Mateus 6:26, o começo dele é tão poderoso como o início. O começo de Mateus 6 é buscar o reino de Deus sobre todas as coisas. E as demais, né, o resto será acrescentado. Ou seja, nós gostamos de resultados, eles são importantes. Eles nutrem o nosso coração de satisfação, eles dão conforto, né, para nós. Só que se os resultados que você busca foi pelos motivos errados, eles também não farão sentido no final. Então a gênese de tudo, ou o começo de tudo é buscar as coisas pelo motivo certo. E na ordem perfeita, sabe? Então eu acredito que quando você está alinhado com essa essência que é uma essência divina, que é algo que transcende o natural dentro de você, basicamente os seus resultados se alinham com aquilo que foi semeado dentro de você através dessa verdade. E o que é o motivo certo? O motivo certo é aquele que o que ele diz que é certo, não é o que eu acredito ser. Eu sempre penso que se as minhas motivações não estão alinhadas com a motivação de Deus, elas são motivações equivocadas. Porque a gente consegue contar uma mentira muito boa pra gente. Sim. A gente consegue dizer que precisa de coisas que a gente não precisa e acreditar que a gente precisa. A gente consegue isso. A gente é muito bom de acreditar no que a gente diz, né? Propriamente sozinho às vezes. Então, Provérbios 16 diz: o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Então, cara, se eu tô caminhando sozinho nessa perspectiva, a chance de dar errado e de ter os motivos errados para conquistas que talvez sejam maravilhosas, mas pelo motivo errado sejam bem possíveis, sejam bem reais. Agora, quando o começo ele é correto, ele já é alinhado com o coração de Deus, esses ajustes de rotas lá no futuro, eles se tornam mais fáceis. Eu vou te dar um exemplo que você vai lembrar de nomes. Quantas pessoas pagam para ser famosas? Muita gente. Quantas pessoas pagam para parecer ser ricas? Muita gente também. E por que elas pagam para ser ricas? Elas pagam para ser ricas porque elas querem ser respeitadas. Elas querem ter autoridade sobre as pessoas. Então elas precisam provar que elas são ricas. Então elas estão mostrando os resultados a todo tempo. Elas estão esfregando, né, na cara das pessoas. Não tô falando de maneira ruim isso. Estou falando só de um jeito pedagógico. Então elas precisam. Então elas não estão querendo prosperar porque há um propósito por trás. Não, é porque elas querem algo além daquilo. Quem paga para ser famoso, por que quer ser famoso? Porque ele quer ter o teu resultado sem percorrer o caminho que você percorreu. Eu conheço gente de perto que paga alto valor para ser famoso e diz que é Deus que está cumprindo as coisas da vida dele. Isso é bizarro. Cara, aí você olha e você diz, não, cara, não é isso. Você precisa entender que a fama não é o resultado do teu desejo, mas dos teus frutos verdadeiros. Daquilo que Deus fez a partir de você de maneira genuína. Então hoje o que mais existe são pessoas que não têm autoridade, comprando autoridade para mostrar que são importantes. Ou seja, isso é querer algo bom, mas pelos motivos errados. Porque eu também quero ter autoridade naquilo que eu faço. Mas a autoridade é construída. E a autoridade não é construída no extraordinário, ela é construída no ordinário. Uma coisa maravilhosa de se aprender logo é que Jesus foi chamado por Deus para ser o salvador do mundo, mas cresceu dentro de uma carpintaria e foi carpinteiro por muito tempo. Entende? Cara, quando Jesus aparece publicamente em Nazaré, a Bíblia diz que os vizinhos de Jesus olham e dizem: cara, esse não era aquele cara que trabalhava com o pai dele na carpintaria? Esse não é o filho da Maria e do José? Com autoridade de quem que esse homem tá, entendeu? Ou seja, quem não respeita esses processos da história vai ter que comprar uma autoridade que eles não têm para provar aquilo que eles não são e serão frustrados pelo próprio resultado, porque ele é um resultado mentiroso. Então, cara, eu de verdade, hoje, eu olho pra minha geração e algumas coisas eu confesso que eu tenho vergonha, cara. Quando você vê alguém falando muita coisa, falando muito sobre si, você pode ter certeza que existe das duas uma. Ou uma necessidade de aprovação muito grande,
certo? Ou um trauma que ele ainda tá provando pra quinta série que ele venceu na vida. Ele ainda tá tentando provar pra aquelas pessoas que ofenderam ele lá atrás que ele venceu. Sabe? O que me preocupa, porque isso é uma verdade que tá sendo passada pra nossa geração. Todo mundo tá contando sobre tudo e vivendo absolutamente nada. Então isso de verdade é uma das coisas que mais me preocupam e talvez seja um dos grandes motivos de muita gente estar perdendo a essência. Porque tudo que faz baseado no interesse escuso, sabe? Tudo tem uma razão por trás que não é tão positiva como a gente acredita. Então, ao mesmo tempo que eu digo que nós temos que ser intencionais, eu também tenho um pouco de preocupação com isso, sabe? Então, a autoridade construída é autoridade preservada. A autoridade que ela é comprada é uma autoridade que vai ser destruída. Não adianta, cara. Ninguém prevalece. Se você olha na Bíblia, lá no final Jesus ressuscita, os discípulos começam a pregar sobre ele e eles são perseguidos por conta do evangelho, são presos, mas chega um determinado momento que tentam prender eles pela segunda vez. E quando tentam prender pela segunda vez, a Bíblia diz que é levado até um homem chamado Gamaliel, que foi um dos mestres do apóstolo Paulo, depois, né, de Atos. Mas ele diz algo muito interessante. Ele diz, olha, o fulano de tal apareceu, fez um grande movimento e de repente desapareceu. Aí ele dá outro exemplo, fala outro nome. Aí ele diz um negócio, ele falou, se eles forem de Deus, vai prevalecer. Se eles não forem de Deus, vai acabar por si só. Então deixa eles. E aí no final ele diz uma coisa, porque vai que somos achados inimigos de Deus. Ou seja, vai porque a gente acredita que eles estão errados e no fim é a gente que estava errado e Deus era com eles. Bom, a história mostra que o Senhor era com eles e eles foram, né, os evangelistas, os primeiros evangelistas, os primeiros apóstolos da história da Bíblia. Porque foram eles que apregoaram Cristo. Agora veja, resumindo em miúdos, quem é de verdade sobrevive ao tempo. Quem é de mentira morre no tempo. Ele desaparece sozinho, porque não é verdadeiro. É isso. Não é genuíno. Então, primo, o Tiago, daqui 10 anos, a gente vai ter muito mais visão assertiva sobre o mundo que nós estamos agora, pelos resultados que permaneceram. Entende? Daqui 10 anos a gente vai olhar e vai dizer, puxa vida, não era real, era verdadeiro. E a gente vai olhar para nós e vai dizer a mesma coisa. Os motivos certos filtram, permanecem, dão fruto, os motivos errados são aniquilados pela própria história. Muito bom, cara.